Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para estudar Química. Eu sou a professora Jaira e a gente vai falar sobre a melhor componente curricular que vocês têm, a mais valiosa, que é a Química. Para isso, a gente vai fazer uma pequena revisão para alguns, certo? E para outros estudantes, nós vamos ver assuntos novos, ok? Nós vamos falar aqui sobre onde a gente vê a Química, a importância da Química, o comecinho dessa Química, que é a questão de átomos, moléculas. Tudo isso vocês já têm noção, porque vocês já viram lá nos anos anteriores. Mas a gente vai começar com essa pequena revisão. Para nosso estudo de hoje, nós temos aqui átomos, moléculas e os modelos atômicos. Lá nos idos, nos idos de antes de Cristo, certo? O que acontece? A gente tinha dois filósofos, Demócrito e o Leucipo, que estudaram o átomo e não só na imaginação. Como eles eram filósofos, eles ficavam só imaginando. Se eu tiver uma pedra, eu vou quebrar essa pedra, vários pedaços, até chegar num ponto onde eu não consigo mais quebrá-la. E aí eles tiveram a ideia de dizer o seguinte: bom, isso aqui é uma partícula indivisível, ou seja, o átomo. A significa não, tomo, divisível, ok? A gente vai ver o que é que são átomos, o que é que são moléculas, o que são modelos atômicos. Daquela ideia do Leucipo e do Demócrito, a gente sabe que o átomo seria a partícula indivisível da matéria. Hoje a gente já vê que não é através de quem? Dos modelos atômicos. Tá? Os modelos atômicos eles vieram na sua evolução e com isso a gente chegou ao modelo atual, que é o modelo de Rutherford-Bohr, principalmente de Bohr, trabalhando com as camadas. E a gente vai estudar cada um deles. Então, observa o seguinte, temos lá, partícula indivisível da matéria. Foi o primeiro pensamento que a gente teve sobre átomos. Daí, o que é que são átomos? Bom, os átomos são cada elementozinho desses. Quando a gente tem aqui o H2O, que a gente tanto fala, que a gente tanto escuta, nós temos aqui 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, cada elementozinho desse aí é um átomo. Temos 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Juntou, a gente forma a molécula da água. As moléculas são formadas por pequenas partículas chamadas átomos. Então, como a gente viu no slide anterior, juntou 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, reagiu, formou o quê? Uma molécula de água. Então, a molécula, ela é exatamente formada pelas partículas chamadas átomos. Essas partículas átomos, elas são minúsculas, como a gente viu a ideia lá, Demócrito e Leucipo. Temos aqui a evolução atômica. Beleza, aí Leucipo e Demócrito tiveram a ideia, passou para frente, e eles foram estudando, aí chegou o Dalton. E o Dalton disse, tá, beleza, eu concordo. O átomo é uma partícula indivisível da matéria, ela não se divide mais, tá certo? Porém, eu considero ela maciça e indestrutível. E aí a gente comparou, o Dalton ele comparou a uma bola de bilhar. Que a bola de bilhar, seria indestrutível, o formato do átomo seria essa bola de bilhar, indestrutível, indivisível e maciça. Certo? Então, esse foi a história depois do Demócrito e Leucipo. Veio o Dalton e fez isso aí. Só que a gente continua. Quando a gente continua, a gente tem lá quem? O Thomson. E o Thomson continuou com a ideia. Beleza. Só que eu não concordo. Eu concordo que o átomo agora ele é divisível. E ele tem partículas. E que partículas são essas? Então, aí que começa um estudo mais aprofundado, onde ele diz que aquela bola de bilhar tem partículas positivas, só que ao redor, incrustada essa bola de bilhar, que era a ideia do Dalton, você tem incrustada ela cargas negativas, e ele chama esse modelo de quê? Pudim de passas. Certo? Então, o pudim de passas por quê? Porque você tem a bola, que seria a parte positiva do átomo, e ao redor dela, salteada, você tinha
os elétrons circundando ali, certo? Colados lá. Então, essa veio a ideia de Thomson, lá por volta de 1904. Passado isso, a gente tem a próxima ideia, que é a ideia do Rutherford Bohr. Por que Rutherford Bohr? Porque o Rutherford, ele fez o estudo, só que o Bohr depois, certo? Complementou esse estudo. Então, os dois, o modelo atômico passou a ter o nome dos dois, certo? Então, vamos ver o seguinte. Ele imaginou o seguinte, que o átomo, ele possui um núcleo muito pequeno, certo? Onde ele tem a maior massa. E ele comparou ele ao sistema solar. Então, é aquele modelo que a gente vê de átomo hoje. Quando a gente procura átomo lá na internet, sempre aparece aquele modelo ali, que é o modelo do Rutherford Bohr, onde ele compara o átomo e a sua movimentação de cargas a um sistema solar. E ele imaginou o quê? O que o Rutherford fez? Ele bombardeou, né? Ele utilizando a máquina de raios catódicos, ele bombardeou uma partícula de ouro e ele observou que muitas partículas passavam, outras desviavam, né? Mas a maioria passava. Bom, quando ele imaginou isso, ele diz o quê? Que ele possui um núcleo pequeno, né? E positivo. Então, o núcleo tem a carga o quê? Positivo, para o Rutherford e o Bohr. E aí, ele comparou ao sistema solar, como a gente comentou. Depois ele diz que o núcleo possui a maior massa, são as principais características desse modelo deles, maior massa. E, por fim, ele diz ainda que a eletrosfera tem vazios entre si e possui carga elétrica negativa, que a gente chama de elétrons. As cargas positivas são chamadas de prótons, as cargas negativas chamadas de elétrons, certo? Então, por que ele chegou a essa conclusão? Porque, primeiro, ele provou que o átomo ele não é maciço. No momento em que ele bombardeou aqueles raios catódicos, que atravessou aquela chapa, ele mostrou que ele tinha espaços vazios. Se ele tinha espaços vazios por onde estavam passando aquelas partículas, o que acontece? O átomo ele tinha, né? Ele não era maciço, ele tinha espaços vazios. Mais espaços vazios do que preenchidos. E aí ele criou aquele modelo, né? Ele imaginou aquele modelo, onde você tem no núcleo os nêutrons e os prótons, por isso que tem a maior carga, né? Aliás, a maior massa está presente no núcleo, onde você tem os prótons e os nêutrons, e ao redor, como no sistema solar, né? Você tem os elétrons circulando aquele átomo, aquele núcleo. Tá? Os elétrons têm cargas negativas, então as cargas negativas estão circulando ali, e no centro, no núcleo do átomo, você tem os prótons e os nêutrons. Essa foi a ideia de Rutherford, junto com Bohr, né? Lá por volta de 1911, eles começaram esse estudo. Depois desse estudo, aí o Bohr veio e complementou isso aí. Mas esse é um sistema mais atual que a gente está utilizando, que a gente utiliza nas escolas, né? Que a gente trabalha com eles, onde a gente sabe que a massa do átomo é a quantidade de prótons mais nêutrons que estão no núcleo e que os elétrons têm cargas pequenas que estão na eletrosfera, que é justamente essa parte que está circulando aí. E como essa distribuição? Aí foi aí que veio o Bohr, né? Bohr veio e estudou o seguinte: organizou os elétrons na eletrosfera. O modelo do Bohr é aquele ali, ó, a respeito de níveis de energia. Vocês já devem ter visto, né, que são organizados em camadas. Então, por isso que ele diz, ó, os elétrons, eles são organizados, né, na eletrosfera. Eles são dispostos em órbitas, tá lá as órbitas, ó. Cada uma dessas é uma órbita, cada círculo desse aí é uma órbita. Certo? As camadas são identificadas por letras maiúsculas. Atualmente, na tabela periódica, a gente só precisa até o nível K. Aliás, até o nível Q. Né? A gente tem as letras lá, ó. K, L, M, N, O, P e Q. Né?
Ali foi só uma representação, a gente pegou só até a O. Mas a gente tem a quantidade de elétrons que cabem em cada camada dessa. Então, a partir do momento que eu tenho um átomo que só tem 2 elétrons, eu só preciso da camada K, porque a camada K suporta, no máximo, 2 elétrons. A L vai para o 8, o M vai para o 18, NO 32, e assim vai. Né? O P8 e o Q2. Isso, atualmente, que nossa tabela periódica compõe, né? E consegue que todos os seus elementos possam ser distribuídos dentro dessas camadas. Futuramente, esses valores irão aumentando de acordo com os novos elementos químicos que são desenvolvidos, que são trabalhados em laboratório. Bom, quando é que um átomo ele absorve energia, aliás, um elétron absorve energia ou libera energia? Então, ele diz aqui, ó, absorve energia, ele salta de uma órbita para outra, né? Quando ele vai de uma mais interna para uma mais externa, ou seja, quando eu pulo da camada K, porque os elétrons aqui, eles não estão arrumadinhos só assim não, eles saem pulando aqui, de acordo com as ligações que forem feitas nele. Então, é por isso que ele diz aqui, ele absorve energia quando ele sai de uma órbita, né, salta para uma órbita mais externa. Então, para ele ter mais força de sair de próximo do núcleo, ele vai ter que ter mais energia, ele vai ter que ser mais energético para poder saltar para uma outra camada. Ele precisa de mais energia, por quê? Porque ele está mais próximo ao núcleo. Se ele estiver lá no final, se ele estiver lá na camada P, o que é que acontece? Ele vai, para ele vir para cá, ele vai absorvendo energia, certo? Um ele salta, o outro... Então, vai liberar energia quando vem de uma mais interna e emite forma de energia em radiação eletromagnética. Então, nesse movimento aí, ó, existe uma radiação entre os elétrons na hora que eles mudam de nível. Estão mudando lá do K para o L, para o M, para o N, dependendo de como vai ser feito, né? Como a gente comentou aqui, essa ligação química com outros elementos. Existe um outro modelo atômico, porém esse não é estudado pela química, mas ele é estudado pela física, porque ele entra na física quântica. Então, para a gente, até hoje, a gente trabalha até os níveis de energia que foram descobertos pelo Bohr, né? Então, não esquece isso, pessoal. A gente começou lá no Demócrito e Leucipo, né, com a ideia do átomo, passamos por Dalton, Thomson, né, Rutherford, Bohr, e até chegar ao Bohr, que é o que a gente trabalha hoje, que a gente estuda hoje. Certo? Tá, professora, mas para que vai servir isso aí para mim? Vai servir na hora da gente fazer as ligações químicas e formar as moléculas. Esse átomo, ele vai doar elétrons, ele vai receber elétrons, ele vai fazer uma ligação covalente, ele vai fazer uma ligação iônica. É isso que a gente vai perceber com o caminhar do curso, né, dos estudos. A gente vai perceber que tipo de ligação será feita, se é uma ligação covalente, onde eles vão compartilhar elétrons, ou se é uma ligação iônica, onde eles vão doar elétrons, né, perder elétrons ou receber. Então, vai haver essa questão aí, tá bom? Como é dividido o átomo? Então, a gente já comentou. A gente tem lá o átomo, temos o núcleo. No núcleo estão os nêutrons e os prótons. Os nêutrons não possuem carga elétrica, tá? Ele não possui carga elétrica, nem positiva nem negativa. Ele é uma carga elétrica nula. Os prótons têm cargas positivas. Falei aqui já, quando a gente calcula a massa, a gente soma prótons mais nêutron. A carga do elétron é muito pequena. Ela é desprezível nos cálculos que a gente faz. Depois eu tenho aqui, ó, na eletrosfera, eu tenho o núcleo e a eletrosfera, como a gente viu no modelo do Rutherford Bohr, né? O modelo do sistema solar. Na eletrosfera, a gente tem lá circulando os elétrons possuem cargas negativas. Ok? Não esquece isso. Prótons, positivo, elétrons, negativo, e os nêutrons, carga elétrica nula. Não possui carga elétrica. Combinado, gente? Beleza. Agora, eu vou dar 10 minutinhos para vocês que vocês possam
fazer a atividade proposta e que está aí no material que vocês receberam. Tá certo? Depois a gente volta para corrigir. Mãos à obra, turma. Vamos lá. Então, pessoal, já deu tempinho, já deu para pensar no que a gente falou, ler um pouquinho a apostila de vocês, o material que foi para vocês, o roteiro. E aí a gente tem essa questão aqui, ó. Em relação ao átomo, na atualidade, podemos afirmar que ele é indivisível, ele possui um núcleo onde se encontram elétrons e os nêutrons, sua maior massa encontra-se na eletrosfera, no núcleo encontram-se prótons e nêutrons e na eletrosfera encontram-se os elétrons. Qual a resposta que vocês deram? Se a gente for analisar, né? E eu tenho certeza que vocês acertaram porque vocês prestaram atenção e nós vamos acertar essa questão. Nós vamos ver a resposta correta e vamos discutir cada uma delas para mostrar para vocês, né, qual a resposta correta. Então, tá aí, ó. No núcleo encontram-se prótons e os nêutrons e na eletrosfera encontram-se os elétrons. Parabéns, turma. Sei que vocês acertaram. E vamos em frente para a gente ver cada item desse porque é certo ou errado. Na atualidade, a gente sabe que o átomo ele não é indivisível. Né? Já sabe que ele é divisível. Segundo, possui um núcleo? Sim. Mas no núcleo estão os prótons e os nêutrons. Então a letra B também está errada. Letra C, sua maior massa se encontra na eletrosfera. Não. A gente acabou de falar, ela está no núcleo, onde a gente tem prótons e nêutrons. Então a resposta correta está aí, ó. No núcleo encontram-se os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, girando lá, a gente tem quem? Os elétrons. Ok? Parabéns para essa questão. Vamos para a próxima questão. Então a gente tem lá, ó, um modelo atômico que se assemelha ao sistema solar foi estudado por qual cientista citado abaixo? A gente estudou várias evoluções, vários cientistas que estudaram a evolução do átomo, e um deles falou no sistema solar, que até eu comentei aqui que era o que a gente utilizava atualmente, que foi feito também junto com o Bohr, né? Então a gente tem lá Dalton, Thomson, Rutherford ou Bohr. Lembrando a vocês que quem teve a ideia primeiro foi o cientista que começou. O outro veio e complementou, né? Então vamos ver qual foi a resposta que a gente conseguiu. O Rutherford. A gente comentou aqui e lá no seu material está lá escrito Rutherford Bohr. Por quê? Porque eu falei aqui que o Rutherford ele teve a ideia, ele colocou executou essa ideia, mas o Bohr veio ajudando, né? E que depois a gente teve um modelo do Bohr, que eram os níveis de energia. Então, quem respondeu Rutherford, excelente resposta. Próxima questão, nós temos todos os modelos que a gente viu aqui. Né? A gente tem todos os modelos que a gente viu. O 1, o 2, o 3 e o 4. Então, está na sequência aqui. 1, 2, 3, 4. A gente tem que observar o seguinte, ele diz aí, qual a sequência cronológica correta para os modelos atômicos abaixo? Observa. Esse modelo era de quem? Esse outro modelo aqui, quem trabalha com ele? Esse outro. E o de lá? Então, vamos analisar o seguinte, turma, presta atenção. Nesse primeiro, né, você tem o modelo de quem? A gente vai analisar dessa forma. Onde foi que tudo começou? A gente começou lá, né, numa bola de bilhar, no modelo da bola de bilhar, que era quem? Essa aqui, ó. Então, a 3 vem primeiro, certo? Resposta, o terceiro modelo vem primeiro. A bola de bilhar. Ótimo. Depois, o que aconteceu? Aconteceu que a gente tinha essa bola de bilhar, porém ela tinha cargas elétricas negativas encrostadas nela. Onde é que a gente tem cargas negativas encrostadas nela? No último modelo lá. Depois,
a gente passou a ter o modelo do sistema solar, onde eles estavam circulando lá. E por último, esse aqui, que é das camadas eletrônicas, dos níveis de energia. Qual foi a resposta que vocês colocaram? Então tá aqui, ó. O 3, tá aqui, que é a bola de bilhar, né? O 1, que era onde a gente estava incrustado lá as cargas negativas. O 4, o Rutherford-Bohr. E por último, o modelo de Bohr. Então, estão aí relacionadas a questão letra B. Show de bola para vocês. E agora, próximo slide, vai deixar para vocês aqui uma tarefa que vocês vão fazer e deixar no caderno de vocês. Que é o quê? Vocês vão elaborar um mapa mental, certo? Elaborar um mapa mental onde você vai relacionar os modelos atômicos que a gente estudou. E a partir desses modelos atômicos, vocês vão colocá-los na ordem cronológica e também suas características. Tá? A gente colocou lá todos os anos. Né? Os anos que foi acontecendo essa evolução. E em cada um tem as suas características. Cada modelo a gente colocou suas características. A partir daí vocês vão confeccionar um mapa mental, deixar no caderno de vocês para que vocês possam estudar, já com esse resumozinho feito por vocês mesmos. Porque eu sei que vocês aprenderam tudo que a gente tentou passar para vocês hoje. E que a gente passou. Ok? E aí, você pode deixar no seu caderno. Agradeço, né, por essa aula com vocês. E até a próxima. Para a gente continuar com a melhor componente curricular, que é a química.